Vou botar aqui para gravar, pronto, estamos gravando. Então, aqui nós temos um cubo. Esse aqui é a planificação mais fácil. Eu quero um cubo tridimensional. Como é que eu faço esse cubo tridimensional? Eu pego 6 quadrados e coloco um do lado do outro. Se eu recortar essa figura, que em formato de cruz, dobrar aonde está marcado com um azul mais escuro e colar, eu vou ter exatamente a figura que é o cubo. Essa aqui. Muita gente já deve ter feito isso para construir dados de papel. Né? Principalmente no Fundamental 1, a gente faz muito dado de papel. Os livros, né, os joguinhos que usam dado. É claro que você pode comprar o dado já pronto. Né? Mas se você não tiver, ninguém deixa de jogar por causa disso. Né? É só pegar uma folha de papel e fazer esse desenho que você consegue um cubo. Então, isso é uma planificação, é uma transformação do tridimensional para o bidimensional, para que você consiga representar a figura com todas as suas dimensões no papel, certo? Então, aqui é diferente da projeção. Na projeção, a gente olha num lado, no outro, e desenha o que a gente vê, certo? Aqui não. Aqui eu desenho a figura que vai ser montada. Né? Então, eu desenho a figura, eu desenho o mapa da figura para montá-la tridimensionalmente. Então, é diferente da projeção. Okay? Então, o cubo é a mais fácil, né? Formado por 6 quadrados, 6 faces quadradas. Isso aqui também é chamado de hexaedro. Okay? É outra palavra que a gente pode usar para representar o cubo. Hexaedro é toda figura que tem tridimensional e tem 6 lados. Então, hexaedro. Aqui é um hexaedro regular quadrado, né? Então, temos aí 4 lados. Beleza? Vamos agora para algumas figuras bem padronizadas, que são as pirâmides. Muita gente tem uma ideia de que a pirâmide é aquela do Egito. Só tem aquela. E não é, né? Existe a pirâmide mais simples, que é essa aqui, né? É a pirâmide que tem a base triangular. Ela não é aquela pirâmide do Egito, certo? Porque ela tem um triângulo na base, em vez de um quadrado. A pirâmide do Egito tem um quadrado. Às vezes um retângulo, dependendo de qual pirâmide você está falando. A pirâmide ela tem uma parte interessante. A base é sempre uma figura geométrica plana, e em cima é sempre uma ponta, né? O vértice principal. Desse vértice principal, desce essas linhas que são chamadas de arestas. Então, as arestas vão conectar com os vértices da base. Então, a pirâmide ela tem esse formato, né? Ela tem uma base, uma ponta lá em cima e a conexão das arestas. A maneira de planificar uma pirâmide é bem fácil. Você pega a base, coloca no meio, certo? E, para cada lado dessa base, você coloca um triângulo. Na pirâmide, as laterais sempre serão triângulos. E os triângulos têm o mesmo tamanho. Então, nessa fase, essa figura é um tetraedro regular. Tetraedro. Por que tetraedro? Porque tem 4 lados, né? 4 faces. Então, tetraedro. Ele é regular porque são 3 triângulos do mesmo tamanho. Mas não precisava ser do mesmo tamanho, não. Eu podia fazer um triângulo aqui mais apertadinho. Não ia ter problema, para a base. Aí as laterais, sim, as laterais têm que ser triângulos do mesmo tamanho. Seria mais ou menos assim. Estou tentando desenhar triângulos parecidos. Né? Então, esses triângulos aqui é que tem que ser parecidos. Esse da base não precisa, certo? No tetraedro regular é que tudo é igual. Beleza? E note que é um triângulo formado de triângulos. Por quê? Porque esse é um tetraedro regular. O normal, ela tem esse formato de estrela, né? As pontinhas assim. No caso, uma estrela de 3 pontas. Certo? Eu sou péssimo de desenho, me desculpe, por isso que eu trago elas já pronta da internet. A pirâmide mais comum, que é a pirâmide do Egito. Pirâmide quadrangular. Certo? Essa pirâmide, né, que é o que todo mundo pensa quando fala assim pirâmide, é a segunda mais complexa.
E, ó, é do jeito que eu falei. A base é um quadrado, podia ser um retângulo também, né? Eu coloco aqui a base, ó. E aí, 3 triângulos iguais, né? Nos lados da base. Pronto. Aqui é a planificação de uma pirâmide. Aí é só dobrar as laterais da base e eu formo a pirâmide. Aqui, né? Essas pontinhas aqui vão se conectar no vértice principal, certo? Então, se você precisar desenhar uma pirâmide no futuro, é fácil. Você escolhe a base, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, não importa. E aí você desenha essa figura e nas laterais você bota triângulos do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões, tem que ser congruentes. Sem problema, moça. Tá? A gente começou agora. Então, pirâmide triangular, o triângulo com triângulos na lateral. Na quadrangular, o quadrado na lateral. Se fosse pentagonal, vou tentar desenhar aqui. Você faz o pentágono, que é a base. O pentágono e os triângulos do mesmo tamanho em volta. Isso, exatamente. É bom usar uma régua, né? Mas, infelizmente, eu não tenho. Vou ter que usar aqui a minha habilidade ruim de desenho. Faria assim. Isso aqui já é a estrela que a gente mais vê por aí, né? Estrela de 5 pontas. E você junta essa estrela, vira a pirâmide. Né? Então é bem fácil. A planificação de uma pirâmide não é tão complicada. A segunda figura que o pessoal mais pede para ser planificada é o prisma, certo? O prisma ele é parecido com a pirâmide, certo? Qual é a diferença do prisma para a pirâmide? É que ele tem duas bases, certo? E a base de cima normalmente é igual à base de baixo, no prisma regular, ok? Então aqui nós temos um prisma de base triangular, tem um triângulo em cima e um triângulo embaixo, 2 triângulos do mesmo tamanho, porque é regular. Como é que você planifica um prisma? A lateral do prisma são retângulos, enquanto que da pirâmide é triângulos. Então, esses retângulos, também todos congruentes, são do mesmo tamanho, eles vão ficar dispostos e vai ter na parte de cima a base de cima e na parte de baixo a base de baixo. Né? Então, esse aqui é o padrão. A gente pode dizer que o cubo, né, esse cubo aqui, ele é um prisma, certo? É um prisma de base quadrada. Por quê? Se você olhar, tem 4 quadrados aqui na lateral, que o quadrado é um retângulo, né? Tem a tampa em cima, que é a base de cima, e a base de baixo, né? Bem parecido com esse aqui, trocando o triângulo pelos quadrados, né? Muita gente faz os prismas, em vez de usar retângulos, usando quadrados, okay? Para ficar mais organizado. Okay? Porque aí, se você utilizar quadrados, as arestas vão ter todas o mesmo tamanho. Então, isso dá uma padronização boa. Mas, né, não é obrigatório. Esse prisma triangular, por exemplo, ele é bastante utilizado, principalmente quando você vai trabalhar nas aulas de física, né? Aquelas figuras que tem a luz vindo, a luz vem, aí bate num prisma, aí normalmente o prisma que eles desenham é esse prisma aqui, prisma de cristal, e aí ela se fragmenta nas cores do arco-íris. Tem até uma capa de banda de rock que fala isso, que é desse jeito. Né? O prisma que eles usam normalmente é o triangular para fazer essa base. Ou o hexagonal. Pelo menos nos desenhos. Na vida real, o prisma que vai ser utilizado não é um prisma matemático, porque ele não tem base. A ponta do prisma que eles utilizam para fazer essa decomposição de figuras, ela é pontuda. Né? Assim. Não consigo desenhar. Ela tem uma pirâmide e aí vem o prisma. Ela é pontuda. E se é pontuda, não é um prisma. Né? No caso, seria um prisma com 2 pirâmides em cada base. Da vida real. Né? Você usa de verdade para fazer a decomposição. Beleza, então prisma é assim que você planifica. Prisma retangular, mesma coisa, né? Retângulos e aqui o quadradinho. Ele botou um quadrado, mas podia ser um retângulo também. Não ia ter problema. Então, aí. Esse aqui é o prisma retangular. E ele está em pé, né? Esse aqui está deitado. A base está de cima e embaixo. Aqui ele botou a base na esquerda e na direita, mas dá na mesma.
E o prisma de base pentagonal. Perfeito, né? Tem 5 retângulos, porque o pentágono tem 5 lados. Aqui é a base de cima, aqui é a base de baixo. Notem que eles não colocaram no mesmo retângulo, tá vendo? Eles colocaram num retângulo e no outro. Não tem problema. O importante é que tenha uma tampa de um lado e uma tampa do outro, para você fechar a figura. Né? Aqui também. Normalmente o pessoal coloca na mesma posição para não errar, mas não é obrigatório. Né? Aqui ele preferiu colocar em lados opostos. Tem gente que gosta de colocar no primeiro e no último. Então coloca aqui o pentágono e aqui o outro. Tanto faz, realmente tanto faz. Todos vão estar corretos. Então esses aqui são os poliedros. É um outro nome que a gente dá para essas figuras que têm faces, né? Faces retas. Os nomes que nós damos normalmente têm a ver com a quantidade de lados. Então, nós temos o tetraedro para 4 faces. Deixa eu escrever com letras. Melhor. Nós temos o tetraedro, 4 faces. Pentaedro, 5 faces. Não dá para fazer um prisma com um pentaedro, nem com um tetraedro. Certo? Tetraedro e pentaedro são normalmente pirâmides. Okay? O pentaedro é aquela pirâmide do Egito. Ela tem 4 faces triangulares em cima e um quadrado embaixo. E o tetraedro é aquele primeiro triângulo que nós vimos. Né? Isso aqui. Tetraedro. A partir do hexaedro, aí dá para fazer pirâmide e dá para fazer o hexaedro. Dá para fazer pirâmide e dá para fazer prisma. Certo? O prisma é o cubo, né? O paralelepípedo. Esse aqui é o paralelepípedo, que é o nome que a gente dá quando a base é um retângulo. Certo? Então, dá para fazer a pirâmide com base pentagonal, tem 6 faces, e tem o cubo com 6 faces também. Então, a partir do hexaedro, você consegue fazer pirâmides e prismas. Mas, se for ímpar, como é o caso do heptaedro, 7 faces, o heptaedro, ele não dá para fazer prisma. Por quê? Porque para ser o prisma, ele precisa, obrigatoriamente, aliás, não, deixa eu ver se dá para fazer. Vamos pensar. O retângulo tem 6. O pentágono já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá para fazer sim. Dá para fazer o prisma. A pirâmide vai ser uma pirâmide de base hexagonal e o prisma vai ser um prisma com base pentagonal. Certo? Então, a partir daqui dá para fazer tanto prismas quanto pirâmides. Né? Heptaedro, octaedro, 8. Aí tem o decaedro. Existe um jogo, o icosaedro. É 20 faces. É um jogo chamado RPG, que o pessoal utiliza dados de vários formatos. Tem o dado tetraedro, que é o dado em formato de pirâmide. Tem o hexaedro, que é o cubo, né, lá. Tem o octaedro, que ele é formado com 2 pirâmides, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. 2 pirâmides de base quadrada. Tem o decaedro, que também é uma pirâmide de base triangular, né, para cima e para baixo. Triangular não, base pentagonal, para cima e para baixo. E o icosaedro, que é o mais diferente, que ele é formado de pentágonos. São 20 pentágonos. No RPG, eles usam vários formatos diferentes de figuras tridimensionais. Bom, esses são os poliedros, que têm as arestas e faces retas. Agora, tem alguns que utilizam um formato mais côncavo, né, ou mais curvo. Os 2 mais comuns são o cilindro, que é o que a gente usa para lapa, né,
O cilindro só tem um retângulo para fazer a base, né? Então, você pega um retângulo e enrola esse retângulo e 2 círculos para formar as tampas, né? Ele é parecido com o prisma, certo? Mas ele não é formado de faces retas, de faces poligonais. Ele tem um círculo aqui para modificar isso. Ok? Esse é bem chatinho de fazer porque você tem que dobrar o retângulo. E aí você tem que dobrar no formato de um círculo. Nem todo mundo consegue fazer. Então, mesmo pegando na internet isso aqui já pronto, não é fácil não de fazer um cilindro perfeito. A gente sempre acaba amassando mais de um lado do que do outro. Né? Bem complicado. O pessoal na indústria eles têm os moldes para conseguir fazer isso. Cone. O cone é o mais diferentão. Né? O cone, ele tem esse setor circular aqui, ó. Então, é bem diferente mesmo, não é um triângulo, como é o caso da pirâmide. Ele lembra a pirâmide, mas não é. Então, nós temos esse setor circular e temos um círculo. E o importante é que essa linha aqui da base curva do setor circular tem que ter o mesmo comprimento do círculo, né? Para poder ele fechar aqui no círculo todo. É muito difícil de fazer um cone assim, sem ver. É difícil, porque você tem que medir o ângulo aqui para poder saber o tamanho. Não é fácil. Você primeiro calcula o comprimento da circunferência, mede aqui, né? Fazendo um círculo, que é muito difícil fazer essa volta aqui, formato de círculo mesmo, e aí fecha duas linhas iguais. Parece um chapeuzinho de festa. Realmente, fazer assim na vista, no olho, não é para todo mundo, não. Precisa ter uma habilidade muito grande em desenho. Na internet você pode imprimir, tem vários já calculados. Então, a última aula que nós tínhamos esse mês era sobre planificações. É uma aula bem fácil, né? Acredito que ninguém tenha problema com a aula de hoje. Ela não tem cálculo, ela é visual, né? Trabalha muito com a sua habilidade de enxergar uma figura. O que a figura vai se tornar depois que ela estiver montada. Okay? Para casa, eu vou passar essa tarefinha aqui. Ó. Relacione as planificações do lado esquerdo com sua representação tridimensional. Então, aqui eu tenho uma planificação. Nesse caso aqui, ó. Uma planificação. O tio pode desenhar? Pode, se você quiser desenhar, pode. Mas você poderia só colocar assim, a letra A, aí você coloca qual é. Se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4, se é o 5, se é o 6. Aí você bota aqui. Eu sei porque eu gosto de desenhar. Tá ótimo, vai desenhar. Fica mais bonito, né? O B, aí você bota qual é. Lembra, é os mesmos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? São sempre 6. E muda as ordens, né? São as mesmas figuras repetidas, mudando as posições e as ordens dela. O tio é para circular o que está representando a figura? Eu prefiro que você escreva o número. Por exemplo, essa aqui. Né? Se essa aqui for a 3, a 2, aí você bota a letra A, 2. É óbvio que não é, né? Botei só para especificar. Digamos que essa aqui seja a última. Então, a B seria a 6. É só escrever A, B, C e D. E dizer qual é o número correspondente à planificação. Ok? Se quiser desenhar e circular, você pode também. Fica a seu critério. Ou então bater um print e circular no print, lá naquele aplicativo do celular, né? E aí me enviar dessa forma, também pode ser. Ok? Certo. Aí vamos lá para a nossa prova, né? A prova vai ser semana que vem, vai ser liberada na terça-feira, o link lá no portal, na página que a escola coloca as atividades, e vai ficar até domingo. Se demorar muito para colocar, eu posso divulgar lá no grupo de vocês, o link para vocês acessarem a prova. Então vai ficar de terça-feira até domingo da semana que vem. Não vai ter aula semana que vem. Semana que vem é só a prova, certo? E eu aconselho vocês fazerem logo na terça ou na quarta, para não atrapalhar o feriado, né? O feriado da Semana Santa, que é quinta, sexta, sábado e domingo.
Aí você entrega logo na terça e na quarta e já fica livre, né? Não precisa mais fazer atividade. Beleza? O assunto. O assunto vai ser Teorema de Tales, né? Tanto o Teorema de Tales padrão quanto o Teorema de Tales no triângulo, ok? Ângulo formado por feixe de retas paralelas, divisões proporcionais, vistas ortogonais e planificações. Então, são as matérias que nós vimos nesse mês, né? Se você for lá no YouTube, a aula 9 até a aula 14, até a aula 15 vão ser os vídeos que eu vou usar para fazer a provinha desse mês, certo? Dia 14 do mês que vem, eu vou dar a média para vocês. Então, quem quiser, a partir do dia 14, eu já vou ter calculado a média de todo mundo que entregou as atividades. Entregou as atividades, participou da aula, fez as provas, você vai ter nota. É claro que se você fez mais, participou de todas as aulas, você tem que ganhar um monte de ponto extra para poder aumentar a sua nota, caso você erre alguma questão. Se você entrega as tarefas, você vai ficar com 10 em tarefa, então sua média vai ser mais alta, certo? Então, quem não entregou ainda as tarefas passadas, pode ir lá no YouTube dar uma olhada nos vídeos, pega as tarefas no final do vídeo e vai me enviando. Normalmente é uma tarefa por vídeo, não demora muito. Você pode pegar aí um dia e matar logo 5, 6 vídeos. O conteúdo e me enviar. Okay? Tanto nesse mês quanto no mês passado. Lembrando que a média do primeiro bimestre vai ser feita com as notas do mês passado e a desse mês. Então, eu vou pegar a nota de atividades do mês passado, a nota de atividades desse mês, a nota da prova do mês passado, a nota da prova desse mês e fazer a média de vocês. Ok? Provavelmente não vai ter o simulado nesse primeiro bimestre para vocês, porque vai ser um pouco mais adiantado. Então, o simulado vai ser lá para o mês de maio. Esse primeiro bimestre eu vou fazer só com essas notas, que é bom, porque é as notas que eu coloco, ponto. Então, a chance de vocês ficarem com 10 é bem alta. Quem estiver trabalhando, fazendo as questões normalmente, não tem por que ficar com nota abaixo de 10. Quem fizer mais ou menos, aí vai ficando com as notas menores. 9, 8, 7, 6. Só vai ficar com nota baixa mesmo quem quase não entregou nada. Né? Porque se você não entrega as tarefas, é 0 na tarefa. E o 0 na tarefa faz muita diferença. Por isso, se vocês estão devendo alguma tarefa, é só entregar o quanto antes. Né? Algumas tarefas eu já corrigi, né? Tem até tarefas em vídeo já corrigi. Acho difícil 9,8. Normalmente a pessoa ou fica com 9 ou fica com 10. Se ficar com 9,8, eu arredondo para 10. Não vai ser no formato de carnaval, não. Tira um décimo. Apesar de que eu já vi gente, eu tenho um professor que já deu 6,99 para um aluno. Deixou 6,99. Não arredondou para 7, o aluno ficou de recuperação. Na faculdade. Eu acho um absurdo. 6,5, até ok. Se o professor for rigoroso, 6,5 você pode deixar o aluno de recuperação. Mas 6,99 é um absurdo. Não vai acontecer, não. Ou é 9 ou é 10. Se for 9,3, eu arredondo para 10. Certo? Então é isso, gente. A aula dele bem rapidinho, porque era só mesmo visual, não tinha cálculo. Lembrando que semana que vem não tem aula. A gente vai se ver de novo pelo WhatsApp e em maio.